Olá, meus queridos, meus amados irmãos, graça e a paz de Cristo, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Estamos mais uma vez aqui, dando continuidade nesse trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, quinta-feira, 22 de maio de 2025. Meus queridos, estamos já quase finalizando maio. Oh, glória! Vamos para o nosso tema de hoje. Nós temos hoje, olha só o tema, reclamações. Você é uma pessoa reclamona, né? Você reclama muito? Me responde isso. Não? Não? me engana, vai me enganar. O texto está em Números, capítulo 14, verso 1 a 11. Leia o texto. É muito importante. Não existe devocionais, não existe devocional, ou seja o que for, que não tenha a Bíblia como leitura do texto. Então leia o texto, se possível for, antes de ouvir a mensagem. Dê uma pausa aí, leia o capítulo todo, dê a passagem de Números 14, verso 1 a 11, 11 versículos. Você lê rapidinho. Vamos lá. A história diz o seguinte, vamos ler a nossa história. Global Horrible é um site que permite você fazer suas reclamações. Lá, dizem eles, ou eles dizem, nosso alvo é ajudar a melhorar as coisas que cercam a sua vida e reduzir o estresse promovendo-lhe uma maneira fácil e simples de registrar e resolver suas reclamações. Se nos dias de Moisés existisse esse tipo de site, com certeza os israelitas seriam seus principais clientes. E não é somente israelita, não. Hoje também seria a mesma coisa, né? Eu creio que se alguns de nossos irmãos saberem esse site aí, já vão entrar lá e falar até do pastor Wagner, né? 3 dias após partir do Monte Sinai, eles começaram a queixar-se. Números 11, capítulo 11, verso 1 a 3. Pouco tempo depois, estavam se queixando novamente, querendo nosso alho. Como crianças privadas de seus brinquedos, eles sentaram-se às portas de suas tendas e formaram grupos de murmuradores. O incidente seguinte aconteceu em Números, capítulo 12, verso 1 e 2. Dessa vez, a murmuração foi contra a liderança. Se não for memória, foi ali Miriam e Arão, que murmuraram contra o líder, Moisés. E eram irmãos dele, Israel havia desenvolvido um padrão de murmurações. No relato de Números 14, a última gota, Deus foi gracioso e paciente, mas finalmente chegou o momento de dar um basta. Assim acontece. Deus tem hora que dá um basta nessas murmurações, nessas reclamações. Cuidado nessa linha que você está tendo aí de murmurações. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Os israelitas tinham presenciado as 10 pragas que Deus enviara sobre o Egito. Viram Deus dividir o mar diante deles. Tinham visto e ouvido as evidências da majestosa presença de Deus no Monte Sinai. Está lá em Êxodo 19, capítulo 19, versículo 16 a 19. No deserto do Sinai, Deus havia realizado muitos milagres diários, enquanto cuidava do seu povo escolhido e de seu gado. Evite o exemplo dos israelitas. Quando reclamamos, deixamos de apreciar as coisas boas que Deus está fazendo. No final, perdemos a fé e levamos outros conosco. Sem murmurar, sem reclamar, Deus merece nossa gratidão com humildade. Gente, capítulo 10 de 1 Coríntios nos conta
Justamente essa história, Paulo escreve ali para os coríntios, até dando o exemplo de Israel, referente a toda essa situação que eles viveram lá no deserto. E hoje, infelizmente, em alguns casos, bom, queira eu que seja alguns casos, as coisas ainda continuam a andar da mesma maneira. Reclama aqui, reclama ali, viram tanto milagres acontecer. Eu disse uma vez para alguém, disse, olha, Deus mostrou para você o quanto Ele é Deus na sua vida. Então levante sua cabeça e vamos caminhar para a igreja. E aí, mesmo assim, as coisas continuam andando da mesma forma. Infelizmente é assim. Se nós tivéssemos um pouco de inteligência, um pouco só, precisa muita não, nós iríamos entender que tudo que nós temos hoje, vivemos, foi Deus que nos deu e nos fez. As diversidades, elas são apenas um retrato ou uma forma de mostrar para a gente que a gente precisa melhorar mais ainda com Deus. O nosso relacionamento com Deus não está ainda adequado. A diversidade está indicando que eu preciso dar uns ajustes na minha vida. Então, deveria sim que devêssemos pensar, não da maneira de revolta, de reclamações, de murmurações. Os israelitas aqui, gente, poxa, eles viram tantas coisas aconteceram. Talvez você nunca viu o mar, sabe, de ser dividido, nunca viu ali aquela série de pragas de Deus enviando sobre o Egito, mas Deus de alguma forma mostrou para você, eu creio nisso, piamente eu creio nisso, que Deus mostrou para você que Ele já fez grandes milagres na sua vida. Basta você agora, em vez de ficar aí murmurando, agradecer. A frase que eu li aqui agora é impressionante. Quando reclamamos, deixamos de apreciar as coisas boas que Deus está fazendo. Israelitas perderam tempo durante 40 anos, ficaram ali rodeando o deserto durante 40 anos. Por que aconteceu isso? Porque eles, na verdade, não conseguiram apreciar os milagres, as boas coisas de Deus, as boas dádivas de Deus. E às vezes, infelizmente, alguns de nós estamos passando por isso. Essa mensagem veio aqui para nós justamente para isso, para nos mostrar, para nos despertar, para poder chamar a nossa atenção, para nós podermos avançar, mas com coração leve, coração grato. Agora há pouco mesmo, minha mãe me deu alguns conselhos que valeram muito para mim. E às vezes a gente conhece conhece as coisas, conhece a vida nossa, mas precisa de alguém para poder nos dar uns puxão de orelha. E minha mãe fez isso. Então é isso, a gente está aqui para isso. A gente tem que ter humildade para entender o quanto Deus tem velado pela nossa vida. Foi justamente isso que ela mostrou para mim, mas muito mais ainda. E olha que eu não tinha ainda lido essa mensagem ainda. Olha que eu não tinha ainda lido esse texto ainda. E aí Deus vai, comprova ao ler esse texto. Eu fiquei impressionado quando eu li ele. Deus quer fazer isso com a gente, amados. Vamos agora agradecer a Ele. Vamos viver em gratidão. Como é que se agradece a Deus, pastor? Simples. Vamos caminhar para a casa dele, vamos participar dos devocionais todos os dias, vamos fazer devocionais todos os dias, vamos ler a Bíblia todos os dias, vamos louvá-lo a todo dia, vamos adorá-lo todos os dias. Isso é uma forma de poder agradecer a Deus. Vamos pregar o Evangelho todos os dias, vamos procurar orar pelas vidas para serem restauradas todos os dias, vamos orar pela pior pessoa deste mundo para se converter. E assim por diante. É assim que nós demonstramos a nossa gratidão ao Senhor. Não murmure. Lembre de uma coisa. Essa pequena adversidade que você está passando, ela justamente é uma forma de Deus dizer assim, tem que ajustar umas coisinhas aí. Não tem aquela coisa do carro também, né? Todo rangendo. Então, tem que ajustar. Tem que levar para a oficina. E Deus, Ele não cobra. A graça dele vai pagar tudo. Aleluia. A graça dele vai suprir tudo para você, pela sua vida, ok? Tenha consciência disso. Deus te abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada, Vamos para o nosso examine? É para ler também, tá? Examine também quando eu ler o texto, quando eu menciono o texto, que é para ler também, mas tem que ler também. Vamos lá.
Leia o livro de Salmos, capítulo 106, versos 24 a 27, e a carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 19, para ter mais conhecimento e compreensão dos acontecimentos em Cádiz. Lá em Cádiz Barneia, onde aconteceu todos esses episódios de reclamações, né? Me deu até uma luz aqui para pregar em Cádiz Barneia. Cádiz Barneia. Vamos lá. Eu considero aqui o seguinte: como substituir suas murmurações por louvor e ações de graça? Ore a Deus. Senhor, eu preciso substituir tudo isso. É fácil. Ore a Deus e Deus vai te dar a solução. O que sua murmuração revela sobre a sua verdadeira visão de Deus? Bom, a murmuração vai revelar a nossa incompetência, a nossa incoerência e, sobretudo, a nossa desobediência e rebelião contra Deus. Deus te abençoe, né? Que tenha essa quinta-feira abençoada e sirva de reflexão essa mensagem para o teu próprio bem e para o nosso próprio bem. Deus te abençoe.